Então sejam bem-vindas, amadas, todas que estão chegando aí, as que fazem parte do curso para serem nascidas para serem amadas e as que fazem parte de outros grupos, mulheres livres. Hoje eu resolvi abrir essa aula também para todo o público, porque é um tema muito falado, que é a procrastinação, mas gente pouco entendido qual é a raiz. Por que que a gente procrastina? Por que que a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer? Então, por isso, por esse motivo, essa aula surgiu de duas alunas que que estão com dificuldades de prosseguir, de assistir às aulas, de fazer as tarefas, porque todos os meus cursos têm tarefas. E às vezes é comum as mulheres assistirem a aulas e falar assim: ah, depois eu faço a tarefa, e nunca mais faz a tarefa. E aí muitas observam um comportamento de começar coisas e não concluir. Então, esse é um bom tema para a gente aprofundar e ir lá nas raízes. Todos nós tivemos raízes da procrastinação. E a procrastinação, tudo tem raiz, sabe aonde? Na rejeição. Todas as raízes dos problemas de procrastinação, ela vem da rejeição. Então, de formas diferentes, nós vivemos situações na infância e hoje a gente repete aqui. Aí eu fiquei pensando, porque existe algo que é da preguiça? Sim, tem coisa que é da preguiça, que você não tá com vontade de fazer, e a gente tem que assumir isso. Ai, não é tudo que é ferida, mas tem mulheres que carregam coisas que realmente são feridas. Igual, eu tenho que fazer o imposto de renda. Eu gosto de fazer o imposto de renda? Não gosto. Por que que eu não gosto? Porque não é muito do meu perfil. Eu tenho que abrir lá cada aplicativo do banco, tirar o extrato, pegar as coisas e organizar e tarará. Aí a gente deixa o quê? O que que os brasileiros deixam para fazer? No último dia, a maioria entrega no último dia, do último dia do imposto de renda. E tem um monte de gente ainda que são os procrastinadores carimbados que entregam depois. Pagam a multa e entregam depois, sendo que é falado o tempo todo, né? Imposto de renda tem que entregar, é uma coisa que, que todo mundo faz, né? Que normalmente todo mundo faz, nem que seja o isento ou não. E aí, por que que a gente deixa para a última hora? Tem coisas também que são bem culturais. Então, tem coisas na nossa vida que funcionam como a cultura do Brasil. Só que depois que a gente começa a servir Jesus, o que que acontece? A nossa cultura é a do reino. A gente não tem mais essa cultura desse mundo. Então a gente precisa entrar na cultura do reino, querer aprender a cultura do reino, se interessar pelas coisas da cultura do reino. Então existem a procrastinação, que ela é preguiça, porque você não quer fazer, e a procrastinação que tem raízes lá no passado. E a tendência do ser humano, se tem um prazo, é deixar para a última hora, né? Igual. E a gente vai o quê? Desenvolvendo essa habilidade. Eu sempre arrumo as malas de última hora, mas eu já tenho aprendido e agora eu arrumo minhas malas antes. Eu começo a organizar tudo antes, mas o fechamento de tudo vai na noite anterior. Então a gente vai desenvolvendo algumas coisas. Então vamos lá. Essa aula vai chamar Raízes da Procrastinação, que é a parte um do tema procrastinação. Essa aula vai ficar gravada somente para quem faz parte do curso Nascidas para Serem Amadas. Mas todas vocês que estão aqui são super bem-vindas e desfrutem dessa aula. Anotem. No final tem um checklist que eu vou passar nos grupos para vocês fazerem em casa, para vocês identificarem quais são as suas raízes da procrastinação. O que mais que eu queria falar antes? Ah, é importante também durante
o momento que eu estou falando. Se vocês identificam, vocês começam a escrever. Ah, eu me identifico com essa situação e você escreve qual que é a situação. Você começa a escrever durante essa aula quais são as suas raízes da procrastinação. Se é que tem procrastinação. A gente tem o que a gente acredita. Se você quiser acreditar que você tem TDAH, você vai ter TDAH, né? Eu tenho aprendido muito uma coisa, é, e eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Talvez não precisasse de eu falar, fazer essas aulas aqui. Talvez não precisasse nem do Nascidas para Serem Amadas, que é curar as dores do passado. Sabe por quê? Porque a gente não acredita na cruz. A gente não acredita na nossa identidade em Cristo, então a gente precisa fazer cursos. A partir do momento que você tem intimidade com Jesus todos os dias, muitas coisas vão ser curadas diariamente na sua vida, inclusive a procrastinação. Eu vejo também a procrastinação como uma falta de propósito na vida. Ah, Elisa, eu tenho propósito na vida, mas às vezes você não trouxe a consciência porque o que você está fazendo daquela coisa. Mas isso aí é outra história. Não vamos falar da raiz da procrastinação. Não vamos entrar ainda nesse, não. Mas assim, esse é o meu chamado. Então, eis-me aqui para ajudar vocês. E tem muita coisa que a gente precisa mesmo ter o conhecimento para ter a libertação. Eu falo, a consciência é o primeiro passo. E o segundo é a sua jornada de intimidade com Jesus, porque a gente precisa de intimidade com Jesus na nossa jornada. Então, raízes da procrastinação. O que que é a procrastinação? Peraí, deixa eu puxar meu material aqui. O que que é a raiz, o que que é a procrastinação? Que todo mundo fica falando, que parece que virou uma moda, né? Se a gente olhar o significado, eu gosto de olhar o significado das palavras para ver se traz alguma coisa de novo no significado. Mas essa palavra procrastinar, ela vem do latim, que é pró, para frente, e crastinum, que é amanhã. Ou seja, significa adiar algo que você precisa fazer no momento presente. Entendeu? O passado existe? O passado não existe. O futuro existe? Não existe. Só existe um momento aqui, agora. Se a gente pega, nós temos o tempo cronológico, que é o tempo cronos. O tempo que a gente vive a hora contada. Agora são 6 horas e 15 minutos no Brasil, 10 horas e 15 minutos onde eu estou aqui na França. É um tempo cronometrado. O tempo não espera, ele vai. Você fazendo ou não, o tempo vai continuar. Você decidindo ou não, o tempo vai continuar. O tempo não para, ele continua. Ai, Elise, qual que é o tempo de Deus? Porque a gente costuma dizer, ai, é o tempo de Deus. Não, pode ser a sua procrastinação, porque o tempo de Deus ele existe no momento presente, ele não existe no momento futuro. Mas existem coisas que a gente precisa respeitar o tempo. Uma mulher grávida, ela tem que respeitar o prazo da natureza. Então, as coisas naturais existem prazos naturais. Você planta uma semente e vai nascer. Só que no momento presente, a gente precisa ter a consciência que a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, entendeu? Então, espiritualmente e emocionalmente, procrastinação pode não ser apenas uma preguiça. Ela às vezes é o quê? É você evitar algum desconforto, é você querer fugir de alguma responsabilidade, tudo isso inconsciente, tá? É você adiar decisões importantes, é você postergar um passo que Deus já está te pedindo há muito tempo. Aí vira o quê? Desobediência. A procrastinação, ela tem impactos negativos na nossa vida. A gente pode estar adiando muitas coisas na nossa vida porque a gente não está fazendo o que precisa ser feito. Já dei um exemplo aqui, imposto de renda. É algo que o quê?
É fugir de uma responsabilidade? Pode ser. Pode ser que gere um desconforto? Sim. Pode ser uma coisa que você não gosta de fazer? Pode. Porque normalmente, na natureza, as coisas que a gente não gosta de fazer, a tendência é protelar, prorrogar, né? Procrastinar, julgar para frente. Então, procrastinação é quando sabemos o que precisa ser feito, mas adiamos porque dentro de nós tem algo que está resistindo aqui dentro. Muitas mulheres, elas não procrastinam porque elas são incapazes de alguma coisa, mas é porque existe uma batalha aqui dentro, interna. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu fico lá no Reels uma hora rolando todos os Reels, sendo que eu precisava, às vezes eu poderia usar esse tempo para quê? Para minha intimidade com Jesus, para revelações, para fechar os olhos, para ser curada. Só que não consegue, porque existe uma luta aqui, ó. Luta carne, espírito, de tudo que foi construído na sua infância. Então, para quem nunca ouviu eu falando, tudo que a gente vê ou ouve sente na infância, de maneiras repetidas ou com forte impacto emocional, ela vai nos trazer impactos hoje na nossa vida. Porque nossa vida é totalmente programada por isso, por o que a gente vê, ouve e sente. E a partir do momento que a gente tem consciência, a gente pode libertar disso, porque nós já somos livres. E às vezes você está vivendo com os padrões que foram programados na sua mente. Então, uma mulher, ela procrastina por essa batalha interna. E pode ser por quê? Por medo de falhar, medo de ser vista, medo de não ser suficiente, o perfeccionismo, que é o medo de errar. Tipo, eu quero entregar a perfeição. Se eu quero entregar a perfeição, eu vou lá e não faço. Por culpa, né? Tá tão culpada que não consegue fazer. Por insegurança, por falta da identidade, por ainda não ter, por ainda não crer. A gente precisa ser realista nessa aula também. A gente não crê que é amada, não crê que é filha, não crê que é herdeira, não crê que Deus já fez todas as coisas. Isso você precisa trabalhar o quê? A sua fé. A fé. A fé está abalada. Precisa entrar na presença de Deus e falar: Eu não tenho fé. E ir lá. Vai lá, que se lute com o anjo, que faça o que for preciso. Mas você precisa resolver a questão da sua fé. Porque a cultura brasileira criou um tipo de fé falsa, vamos dizer, forte essa palavra, né? Um tipo de fé que não funciona. Como diz o Ryan, a fé brasileira. Então, por isso que às vezes a procrastinação não é apenas um problema de disciplina, é um problema de quê? De coração. Então, é um problema de coração. Vou repetir. Por isso que a procrastinação não é apenas um problema de disciplina, de você querer fazer algo e não conseguir. É um problema do seu coração. Entenderam? Do nosso coração. Porque está tudo programado aonde? Dentro do nosso coração. E existem raízes da procrastinação que foram plantadas na nossa infância, de tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, do que vivenciou, do que por repetidas vezes nossos pais falaram, nós escutamos, na escola nós fomos expostos, entre os nossos coleguinhas. E aí, hoje, o impacto é: Elisa, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Eu assisto uma aula, mas eu não consigo fazer a tarefa. Eu não consigo ter intimidade com Jesus. Eu não consigo parar. Eu não consigo concluir uma tarefa. E dentre outras e outras e outras. Então, eu vou falar aqui de 5 raízes. A primeira raiz é o medo de errar. Acontece como esse medo de errar hoje na vida adulta? Às vezes a criança foi muito criticada ou punida por erros e ela aprende. Melhor não fazer do que errar. Então, na vida adulta, ela começa a adiar. E aí, eu peguei cada tópico
daquilo que é raiz e falei assim: eu vou aprofundar mais com essas amadas. Para quê? Para que elas possam identificar. Então, dentro do medo de errar e dentro de cada um, vão ser 5 raízes. E dentro de 5 raízes, eu vou trazer 3 pontos dentro dessa raiz para a gente falar exemplos e você ir se identificando. Então, o primeiro exemplo do medo de errar é crítica constante quando você tentava fazer algo. Por exemplo, a criança tenta ajudar ou fazer algo novo e escuta frases como: não é assim que se faz. Você faz tudo errado. Deixa que eu faço, porque você não sabe. Quantas vezes? Não, pode deixar que eu faço. Você não sabe fazer. E aí, com o tempo, a criança vai aprendendo, a nossa criança interior vai aprendendo, e aí muitas mães nesse momento começam a observar, opa, será que ela está tratando assim o meu filho? Mas olhe para dentro de você, porque você curada, você não passa a mesma coisa que você na infância para a sua criança. Então, com o tempo, o que que vai criando dentro do coração? O que eu faço nunca está bom. Então, ela cresce tentando evitar tarefas ou projetos, porque inconscientemente ela pensa: se eu fizer, eu vou errar, então é melhor eu não fazer. E aí, isso depois chega na vida e chega numa simples mentoria, num curso que não consegue praticar. No evangelho, que lê, sabe tudo, obesa espiritual, com todo o conhecimento do mundo, uma expert nos conhecimentos de Deus, mas com prática nula, sem prática, entendeu? Então, por quê? Porque essa pessoa, ela adia decisões, adia projetos e adia responsabilidades por medo de errar. Dentro do medo de errar, vergonha pública quando cometia erros, né? Então, quando a criança é corrigida na frente de outras pessoas, por exemplo, os pais estão brigando na frente de visita, professor ridicularizando na escola, na sala de aula, isso era muito comum, né, na nossa geração. Eu não sei na geração agora é, atual, mas era muito comum, né? Quando vai apresentar trabalho, a questão da perfeita forma que a professora falou. Às vezes é o familiar ridicularizando, falando: olha como é que ela é distraída, olha como é que ela é estabanada. E aí isso vai criar uma associação muito forte. O erro é igual a vergonha. Aí na vida adulta, isso gera pensamentos como: e se as pessoas perceberem que eu não sei? E se eu fizer errado, eu vou ser ridicularizada. Aí muitas mulheres têm chamados para falar na internet e não falam, procrastinam, 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 procrastinam por medo de errar. E as pessoas vão pensar: e se eu for ridicularizada? Porque foi ridicularizada na casa e na escola. E aí procrastina por medo de quê? Para evitar a exposição. 3, dentro de medo de errar. Punição exagerada de erros, né? Ai, desculpa, aproveitar e beber água. Então, punição exagerada por pequenos erros, né? Em alguns casos, o erro gerava o quê? Broncas muito duras. Errou, vai lá, ó, chama atenção, castigo. Tem gente que apanhava se errasse. Gritos, crianças humilhadas. A nossa criança pode ter sido muito humilhada no nosso passado. E aí a criança derruba algo, esquece uma tarefa, não faz algo e escuta. Você só dá trabalho, você nunca faz nada direito, você me decepciona, você é a decepção da família, você é a ovelha negra da família. E aí a mensagem emocional que fica no coração é: errar significa ser rejeitada. Se eu errar, eu vou ser rejeitada pela minha família, porque eu só ganho bronca. E aí, inconsciente, na vida adulta, você cria uma proteção. Se eu fizer, eu não erro. Se eu fizer, eu erro. E eu vou ser rejeitada.
E aí isso gera uma procrastinação, um travamento e insegurança. Vocês estão identificando? Esse foi o primeiro ponto. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa, porque eu não estou vendo. Então, esse foi o primeiro ponto, que é o medo de errar. Agora nós vamos para outro ponto. Deixa eu ver que vocês estão falando alguma coisa. Vocês podem colocar aqui no chat. Não, ninguém está falando nada, mas vocês estão captando a mensagem? Fala para mim. Faz algum sentido? Márcia falou que sim. Então, na vida da gente, são pequeninas coisas que vão acontecendo e a gente vira um adulto e depois a gente não sabe por que eu faço, por que eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. Já me identifiquei com três, total sentido. Ó, a Paula está aqui também. E tem gente que tem em menores graus e outras pessoas em graus maiores. Muito real isso. Pronto. Então, como diz o povo teresino, pronto. Vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Linda, totalmente eu. Gente, vai dar tudo certo no final. O importante é a gente fazer o nosso mapeamento sem se culpar. Gente, a gente precisa viver livre da culpa. Ok, a gente vivia isso até um segundo atrás. A partir de agora, eu tenho oportunidade de pensar de forma diferente. Porque a culpa é o que vai corroer a nossa vida. Então, nós estamos aqui, não carreguem culpas. Você está entendendo como que foi a linha construída dentro do seu coração. Se a gente pode falar a linha neural, os caminhos neurais que você passou e que ficou comum para você. Agora o quê? Nós somos conscientes, nós somos adultos, nós podemos decidir de formas diferentes. A gente não precisa viver mais como rejeições. A gente decide e a gente vai e acessa a cruz, que vai ser a parte 2 da aula. Se calma. Eu já gosto da solução. Mas é muita coisa para falar para vocês hoje e eu achei importante detalhar, repetindo, né? Então agora nós vamos falar sobre o número 2, perfeccionismo imposto. Então, o primeiro, medo de errar, o segundo, perfeccionismo imposto. É, é quando a criança foi só valorizada se ela fazia tudo perfeito. Então, ela acredita que precisa fazer tudo perfeito ou então ela não faz. E isso vai paralisar. Então, dentro desse, nós temos três também pontos importantes que eu vou trazer aqui. O primeiro é o amor condicionado ao desempenho, né? A criança, ela só se sentia amada se ela fosse elogiada e se ela tira. Os pais só amavam, demonstravam amor se ela tirasse notas altas ou faziam tudo certo. Então, algumas frases que essas crianças podem ter ouvido. Você tirou 9, mas poderia ter sido um 10. Você é inteligente, então tem a obrigação de ir melhor. Eu não admito erro nessa casa. E aí a mensagem que fica no coração é: eu só sou valorizada quando eu acerto. Isso é uma mensagem que vale para tudo. A criança lê um ambiente e significa no coração. Muitas pessoas passaram por os irmãos, vamos colocar irmãos, viveram as mesmas situações, só que eles significaram de forma diferente. E isso também tem ligação com o perfil comportamental. Tem crianças que são mais emocionais, tem crianças que são mais racionais, então isso depende de como a criança absorveu no coração. Então a mensagem que ficou é: eu sou valorizada quando eu acerto. Então, se eu não acertar, isso gera uma tensão, uma cobrança. Muitas mulheres falam assim: eu mesmo faço minhas próprias metas e eu mesmo fico tensionada porque eu mesmo fico cobrando de mim mesmo. Raiz de procrastinação da infância. E na vida adulta começa a pensar: se eu não for perfeito, melhor.
nem fazer. E aí o resultado disso é adia projetos, adia decisões, adia sonhos, adia chamado, né? Dois, pais extremamente exigentes, né? Aquela cobrança constante por ser excelente, arrumar o quarto de forma impecável. Se não for da forma, se a cama não for de forma impecável, né? Minha mãe conta que a minha família, né? A minha mãe, ela teve mais de 15 irmãos, acho que até mais, porque alguns morreram, uns 18. Alguns morreram, mas foram acho que umas 18 ou 21 gestações, um negócio assim. E teve uma época da fase da vida da minha mãe que que eles tinham um hotel. E aí eram muitas vasilhas para lavar. E também muitos filhos. E minha mãe lavava. Minha mãe era a que mais trabalhava, de todas as irmãs. E minha mãe lavava as vasilhas. Ela lavava as vasilhas. O menino fala lavar vasilha, né? Em outro lugar fala lavar louça, mais chique, né? Mas eu sou da roça mesmo. Lavava vasilha. E aí eu lavava as vasilhas e deixava tudo impecável. A mãe dela, sabe o que fazia? Pegava tudo e julgava tudo, falava assim: não está bom. E aí ela tinha que lavar tudo de novo. Isso gera o quê? Procrastinação. Então, fazer tarefa sem nenhum erro. Você sempre tinha que ser a melhor em tudo. E aí essa criança começa a crescer com um peso. Nunca consegue ser livre, porque no trabalho ela tem que fazer o melhor, mas a gente, como cristã, a gente tem que fazer o melhor em tudo, mas o melhor de forma livre, de forma leve, não de forma pesada. Então, essa criança cresce e aí no trabalho vive o quê? Estressada, porque tem que entregar o melhor. Ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha 10, 15, 20, não dorme, começa a adquirir doenças do trabalho. E aí as frases comuns que essas crianças escutaram, isso ainda não está bom. Você pode fazer melhor. Quem já escutou isso? Refaz de novo. Refaz quantas vezes você precisa fazer. E aí a criança começa a sentir o quê? Insuficiente. Nunca é suficiente. Tudo que eu faço não é suficiente. Eu teve uma época da minha adolescência que eu me rebelei. Aí eu falava assim: você generaliza tudo. Você fala que tudo, revoltada, né? Que gera revolta. Você fala que eu não faço nada, mas eu fazia. Porque precisava ser perfeito. Então gera uma paralisia porque acaba que a pessoa sente que nunca está pronta. Vamos dar um exemplo cristão, vamos dizer assim, né, espiritual. Você carrega um chamado. Todas nós mulheres que estamos aqui nessa sala, vou até abrir aqui para eu ver vocês. Nós carregamos um chamado. Você carrega uma história que precisa liberar essa história. Essa história é só sua. Você vai ajudar mulheres com a sua história. Mas aí você se acha, eu preciso fazer mais um curso. Não, eu preciso ser perfeita. Não, ainda não tá bom. E aí o que que acontece? Não faz. E vai adiando. Deus nos deu talentos. Todas nós temos talentos. Só que às vezes a procrastinação vai lá e enterra o talento por medo. Enterra o talento por medo. Aquele homem que enterrou um talento, enterrou por medo, quis poupar. Vou fazer o perfeito, vou guardar o talento. Quando a gente guarda o talento, ele não multiplica, entendeu? Ele não multiplica. Esse relato é bem a criança que fui e hoje ainda assim. Uau. Aí o ponto 3, comparação com os irmãos e com outras crianças.
Mais pra frente a gente vai falar só de comparação, mas é porque entra dentro desse tópico também. Então, muitas meninas cresceram ouvindo assim: olha como sua irmã faz muito melhor. Olha como que fulano de tal faz muito melhor. Isso pode ser até em prima, porque eu tenho uma prima que ela me fala que ela sofreu porque a mãe dela me usava de comparação. Falava assim, quando ela era criança. Elisa ajuda. Na verdade, na minha família eu chamo Raquel, tá? Quando eu vou falar da minha família, eles me chamam de Raquel, porque meu nome é Elisa Raquel. São tantos nomes, né? Elisa Vieira, Elisa Chocada, Elisa Raquel Vieira Pinto, Chocada. E aí falava assim: Raquel ajuda a mãe dela a lavar as vasilhas, Raquel arruma a casa, Raquel é um exemplo de menina. E na fase adulta, ela teve que falar isso comigo. E eu liberei ela. Porque ela foi minha cliente por um tempo, a minha prima. E eu liberei ela, porque eu fazia, sem eu saber, eu estava gerando traumas. E aí eu usei essa oportunidade para liberar ela. A minha irmã também, ela chegou uma fase da nossa vida que a gente sentou e colocou tudo para fora nós duas para a gente resolver as nossas coisas, e ela se sentia comparada a mim também, pelos meus pais, né? Porque eu sempre quis ser a filhinha perfeita. Eu não fazia bagunça, eu queria ser organizada, eu queria ser obediente, eu era o padrãozinho de fazer tudo certinho e bonitinho. E aí eu era exemplo da família. Depois, na fase adolescente, as minhas primas que estavam fazendo faculdade, fazendo cursinho para passar na faculdade e não passavam. E eu já estava trabalhando na Vale. Aí a minha tia usava, falava assim, porque Raquel, ela já está trabalhando, ela ajuda os pais, ela não sei o quê. E isso vai gerando ferida nas pessoas. A comparação, ela é do diabo, porque cada um tem um ponto. E eu comparava com minha irmã também, porque eu achava ela sempre magra, eu sempre fui mais gordinha. E aí eu achava que a beleza dela era mais do que a minha. Eu mesma me comparava. Mesmo os pais não comparando, a gente se compara, entendeu? Então, os exemplos. Olha como é que sua irmã faz melhor. Ela é mais dedicada, ela é mais estudiosa, ela é mais inteligente. Eu tive uma amiga que ela se comparava com a irmã. A irmã sempre também foi com corpo esbelto, olhão claro, linda. As duas eram lindas, só que uma era mais gordinha. Aí o que que aconteceu? Ela foi e canalizou aquela energia dela no conhecimento. Aí eu já estou desfocando um pouco, mas só para vocês entenderem, ela canalizou no conhecimento e ela começou a ser muito inteligente porque ela queria se destacar. E isso é agir na ferida. Ok, Elis, é bom ela ter muito conhecimento, sim, mas foi a ação na ferida. A gente não deve agir na ferida. A gente tem que agir em amor. A gente tem que fazer as coisas porque Jesus está nos pedindo, entendeu? Então ela virou mega ultra pau estudiosa e que no final das contas o que que aconteceu? Depois nós convertemos praticamente no mesmo período. Na época nós largamos tudo juntas, sozinha, fomos para a escola de missões juntas, mas ela carregava algo muito de conhecimento, filosofia e tudo. E acabou ela depois voltando para os rudimentos anteriores da vida dela, porque ela já tinha sido bruxa, essas coisas todas. E por muito conhecimento, muito ocultismo, muita coisa. E isso acabou corroendo ela por dentro e por não sarar as feridas do passado, né? E isso tudo cria o quê? Uma pressão enorme a comparação. A mulher passa a acreditar que precisa ser impecável para provar valor. Então, quando algo parece difícil ou incerto, ela trava na vida. Porque o pensamento inconsciente é: se eu não fizer perfeito, vão perceber que eu não sou suficiente. Então, ninguém quer demonstrar que não é suficiente. Aí, para você provar que você é suficiente, você não faz, que é melhor não fazer. É mais tranquilo, você não precisa enfrentar. Então, o perfeccionismo não é uma busca por excelência. É o medo de não ser amada.
É o medo de errar e não ser amada. Volta onde? Lá no medo. Medo é de Jeová? Não é. Medo não é de Deus. E aí, quando essa verdade é curada, a mulher aprende algo libertador. O progresso, a continuidade, a constância. Fazer o pouco é mais importante que a perfeição. Vamos para o próximo ponto: desvalorização ou comparação. Novamente, aqui vai entrar a comparação. Frases como: você nunca termina nada, sua irmã faz melhor, você é lenta. Então, o que que a criança vai internalizar? Peraí. Na verdade, não. Esse ponto aqui que eu tô falando, quer ver, ó? O número um. Vamos voltar aqui, ó. Se alguém quiser anotar aí no chat, fazendo favor, para quem chegou depois, a gente falou aqui, ó. Primeiro, a gente falou dos medo de errar. E aí a gente passou em 3 pontos. Depois, medo de errar, perfeccionismo imposto. E agora nós vamos para o ponto 3, que é desvalorização ou comparação. Você viu que em cima a gente já falou de comparação, mas a gente vai falar de novo de comparação, porque a desvalorização e a comparação vai gerar paralisias. E aqui a gente vai ir um pouquinho mais fundo, tá? Então, comparação constante com irmãos ou outras crianças. Igual a gente já falou, olha como é que sua irmã é desorganizada, seu irmão aprende muito mais rápido. Que você não é igual a ele, entendeu? Mesmo que os pais não falaram pra gente por que que você não é como ele, a gente entendeu, eu preciso ser melhor que meu irmão. E aí ela entende o quê? Eu sou pior. Eu sou pior. Então, na vida adulta, quando surge uma oportunidade ou desafio, ela pensa: tem gente melhor que eu para fazer isso. Aí o resultado é nem começa. Sabe aquela questão que você fala assim: eu nem vou perguntar, porque a resposta vai ser não? Eu nem vou tentar, porque a resposta vai ser não? Raízes da rejeição, entendeu? Eu tive um sonho esses dias chocante que não vou falar o significado do sonho, mas eu vi várias bolsas dentro de caixas de papelão. E aí alguém no sonho falou assim pra mim. Eu falei assim: "Nossa, eu quero pegar essas bolsas". Eram bolsas de luxo. E aí a pessoa eu falou assim: "É da polícia". Aí eu fui e falei assim: "Eu vou pedir pra polícia". Ela falou assim: "Ele não vai deixar". Aí eu fui e falei assim: "Eu vou pedir". Isso no sonho. Aí eu fui lá e pedi pra polícia, a polícia me deu. Ai, ai, algo que está tratado no meu coração, né? Porque até no sonho, eu não tenho medo de ir e errar. Eu estava com um grupo das meninas de Goiânia, as missionárias que vieram, a primeira viagem internacional que elas estavam fazendo. E a gente estava lá junto com o pessoal da Jocum, aqui em Paris, e tinha uma mulher que, aí ela sabe que eu sei falar um pouquinho francês, né, uma jovem, e aí ela vinha me perguntar, assim, será que eu falo com aquela pessoa ali, não sei o quê? Aí eu falei, vambora, vambora, vambora que eu te ajudo. E aí a gente ia. Aí teve uma hora que eu falei assim, será? Ela ficava, será? Muita dúvida. Muita dúvida. Ela falou, será que ela está aqui no grupo? Será que ela é missionária e não é? Eu falei assim, mas se ela for missionária ou não, você tem uma palavra de Deus, ela precisa escutar a palavra de Deus. Vamos lá, vamos conversar com ela. O medo de errar, sabe? E aí nem vai. Outro ponto, rótulos negativos repetidos, né? Algumas crianças, elas crescem com rótulos que parecem simples, mas marcam profundamente. Você é distraída? Você é lenta. O meu eu escutava assim: você está barada. Você não termina nada. Ah, essa vai na alma do fundo do coração, né? E aí, quando isso foi repetidas vezes, isso vai virar a sua identidade. Porque você acredita naquilo. A criança não tem filtro até 6 anos. De 6 a 12 já tem um determinado nível de filtro. Mas tem gente que custa adquirir o filtro. E até hoje o nosso filtro pode estar
com problema. E aí a gente acha que nós não somos suficientes, sendo que a sua identidade é de suficiência. A suficiência em Cristo, a sua identidade é de amada, a sua identidade é de curada. Porque a rejeição é contrária ao quê? Ao amor de Deus. Quando você não se sente amada, você se sente rejeitada. E aí a gente precisa decidir se a gente vai entrar realmente com fé e acreditar que nós somos amadas. E largar essas coisas do passado para trás. Ter a consciência e agir diferente. E aí, essa criança, quando precisa iniciar algo importante, ela já entra com a expectativa que te não vai conseguir, por isso procrastina. O ponto 3 dentro desse item, desvalorização quando tentava fazer algo. Aí, um exemplo, a criança vai tentar fazer algo e aí, no meio do caminho, ela é desvalorizada. E aí, essa desvalorização, o que que acontece? Da próxima vez eu não vou tentar, eu nem vou fazer, entendeu? Exemplo, isso aí tá feio, você não leva jeito, deixa que outra pessoa faz melhor, você pega e faz no lugar. Isso gera uma ferida muito silenciosa. A criança aprende o que ela faz não tem valor. E aí ela vai crescer o tempo todo fazendo as coisas achando que não é valorizada. E aí entra aquela questão. Então, para que que eu vou começar? Nunca fica bom. Acontece com você? Nunca fica bom, então eu nem vou começar. E aí evita projetos, responsabilidades e sonhos mais uma vez. Então, palavras repetidas na infância podem virar crenças na fase adulta. E você está vivendo essas crenças até hoje, sendo que Cristo já te libertou. E a verdade é essa. Aquilo que disseram sobre você não define quem você é. A sua identidade é definida por Deus, não pelas vozes do passado. Forte. Então vamos agora para o 4 pontos. Gente, é muita coisa, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui enquanto isso. Detesto ouvir frases de comparação. Minha irmã nas discussões sempre me chamava perfeitinha com muita raiva. Uau. Por isso, não projeto nada. Se eu não consigo fazer, me sinto frustrada, mas hoje em dia busco fazer pequenas tarefas. Isso, pequenas conquistas diárias. Eu tenho muito medo de errar. Pode repetir esse título, por favor? Ah, desvalorização ou comparação. Já colocaram aí. Meu Deus, eu exatamente. Então vamos libertar disso, gente. Com a consciência é o primeiro passo. Primeiro passo, trazer a consciência. E a gente precisa de vários tipos de consciência. A gente precisa da consciência de que Cristo já nos curou, a consciência da cruz, e a gente faz um match perfeito com a nossa infância e ó, curadas. Agora o ponto 4 e depois tem o 5 ainda, e nós já fizemos 50 minutos de aula. Falta de incentivo ou direção. Esse tem muitas amadas aqui que tem isso também. Cresceram sem orientação. Não foram ensinadas da disciplina, da organização, de responsabilidades. E aí isso vira um adiamento constante. Um exemplo: primeiro, cresceu em ambiente sem rotina. Em algumas casas não havia uma estrutura muito clara, horário para estudar, não tinha horário para dormir, não tinha organização das tarefas, não tinha responsabilidades com compromissos. E aí a criança fazia tudo de forma o quê? Desorganizada ou improvisada. Então ela não aprende naturalmente planejamento, não aprende constância e não aprende conclusão de tarefas. Então, se você teve uma vida na infância que não tinha horário para nada, não era orientada, hoje vai gerar dificuldades de começar e terminar coisas. Aí vem um exemplo. Psicólogos falam muito sobre procrastinação, não é verdade? E aí dão dicas para você não procrastinar. Só que a gente precisa entender que é a raiz, tipo assim, você pode fazer vários planejamentos, mas você não vai conseguir fazer o planejamento construir, porque você precisa da cura do seu passado, entendeu?
E então não é falta de treinamento emocional nesse caso, é falta de quê? De prática. É a mesma coisa. Você cresceu e não aprendeu sobre finanças. Ninguém te ensinou sobre finanças. Aí hoje sua vida é toda descontrolada financeiramente, não é verdade? Você não aprendeu que você podia comprar uma casa, um apartamento. Aí hoje você não tem uma casa, um apartamento. Igual eu não fui ensinada disso. Quando chegou lá nos meus 30 anos, que minha irmã falou que ia comprar um apartamento que a gente ia mudar, eu falei assim, uai, se você pode comprar, eu posso, a gente ganha mais ou menos o mesmo tanto. Aí eu tive consciência, eu não fui ensinada disso. Vocês estão entendendo como é que é chocante essa vida? E sabe aqueles pais também, número dois, que fazia tudo pela criança? Algumas meninas cresceram em um ambiente onde os pais resolviam tudo. Por exemplo, os pais que organizavam o material escolar, os pais que lembravam da tarefa o tempo todo, os pais que resolviam os problemas antes que ela aprendesse. A intenção é o quê? Amor, cuidados. A intenção dos pais é amor, cuidado, zelo. Mas cresce uma criança sem autonomia. E às vezes ela encontra o que depois? Um marido que vai resolver tudo para ela e ela não vai resolver nada. Aí quando faz o divórcio, ela não consegue fazer nada. Ou quando o marido falece, ela não consegue mover. E a vida vira um caos. E aí, outros impactos. Tomar iniciativa, assumir responsabilidades e organizar a própria vida. Aí a vida fica sempre desorganizada, aquela sensação. Começa, adia tarefas, adia decisões, não consegue tomar decisões, porque os pais faziam tudo por você. Três, falta de orientação sobre responsabilidade. Então, algumas crianças, elas não receberam ensino muito sobre você precisa terminar, você precisa começar, você precisa desenvolver e concluir. Por que que lá na escolinha a gente aprende a escrever? Vamos escrever uma redação. Você precisa ter o início, o desenvolvimento e a conclusão. Para quê? Ensinar que a gente precisa iniciar, desenvolver e concluir. A gente precisa, tem ciclos. A gente precisa hoje, como mulheres proféticas, amadas, desenvolvidas, eu tenho ciclos na minha vida. Então, eu inicio o ciclo, eu desenvolvo o ciclo e eu encerro o ciclo. A única coisa que é eterna é a sua vida eterna. As coisas vão concluir, os tempos vão fechar e aí a pessoa não consegue. Ah, talvez ouviam apenas assim: façam isso, você tem que fazer isso. E ninguém te ensinava a fazer. Aí o que que a sensação interna? Eu não sei onde. É como eu receber as alunas falando assim, Elisa, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei nem por onde começar. E aí o que que o cérebro faz automaticamente? Uma palavrinha, adia. Você não sabe como é que você começa, então você vai adiar, entendeu? E aí, como não está ainda no processo, não, mas eu não consigo não falar, né? A gente hoje pode aprender novos hábitos. A gente pode hoje aprender novos caminhos neurais. E uma boa notícia é, você pode aprender a disciplina, mesmo sendo velha. Você pode aprender a organização, você pode aprender responsabilidades em qualquer fase da vida. E aí a gente encerra assim o 4 e vamos para o 5.
que esse muitas de vocês também passaram, ambiente de medo ou insegurança. Quando a infância foi marcada de tensão, medo, instabilidade, muita rejeição, aí o cérebro entra no modo sobrevivência, não no modo construir. Então, ó, entra no modo sobrevivência e não no modo construir. Porque teve muita tensão, muito medo, briga. E aí a gente vai para o primeiro ponto. A casa que tinha brigas constantes. Aí a criança cresce vendo discussões frequentes entre os pais, o ambiente fica imprevisível. Gera medo nas crianças. E ela vive pensando: o que que vai acontecer agora? Será que vai ter outra briga? Ai, eu não acredito. E aí fica tensionado, gera ansiedade. E aí na vida adulta o cérebro continua funcionando em modo alerta. Modo alerta. Você precisa o tempo todo estar alerta. Se vai acontecer alguma coisa de ruim. E aí, quando precisa iniciar algo novo, ela se sente um peso emocional e acaba adiando. Porque ela não quer passar por esse sentimento de novo. Dois, ambiente onde a criança se sentia insegura, né? Em algumas casas havia ameaças, críticas duríssimas, explosões de raiva. Aí a criança aprende a viver com medo. O cérebro desenvolve um comportamento de proteção. Então, eu preciso me proteger para quê? Para não gerar tensão. E aí isso manifesta na vida adulta como procrastinação diante de responsabilidades ou de decisões. Três, sensação de não ser protegida ou acolhida. Então, algumas meninas cresceram sentindo que estavam sozinhas. O sentimento de estar sozinha emocionalmente, que não tinha apoio, não eram ouvidas. Quantas crianças não eram ouvidas? Quantos cala-bocas você já escutou? Suas emoções eram ignoradas. Às vezes você contava que um coleguinha bateu ou que aconteceu alguma coisa e aquilo foi totalmente ignorado. Você não teve uma solução. Tem gente que até apanha, né? Até apanhava. Você ia contar uma coisa, a criança vai lá contar uma coisa esperando um acolhimento, aí o pai vai lá e bate. Põe de castigo. Aí o coração aprende a se fechar. E aí surge o quê? A fuga. É melhor evitar. Aí isso vai gerar adiamento, adiar. Vai adiar as coisas, vai ter dificuldade de enfrentar situações e vai procrastinar mais uma vez. Então, quando a criança cresce em ambiente de medo, ela aprende o quê? A sobreviver, não a construir. Olha que interessante, a gente precisa aprender a construir, porque a nossa vida é uma jornada com Jesus. Só que um ambiente que cresceu de medo trava e ela vai ficar sobrevivendo. Entra no modo sobrevivência, comer, beber, dormir. Eu não acredito, fé, não consegue nem entender a fé. E aí em Cristo a gente pode reaprender, sim, dar o clique, a revelação da segurança, a identidade, a direção é Cristo. E aí o coração encontra segurança e a mulher começa finalmente a se mover na vida que Deus preparou para ela, para você. Muitas vezes, então, não é preguiça, é uma ferida que ainda não foi curada. Vocês entenderam? Deu para captar? E aí, os efeitos da procrastinação na fase adulta: muitas frustrações, viver no modo sobrevivência, desobedecer à voz de Deus. Porque às vezes você acha assim: eu não consigo obedecer à voz de Deus, é desobediência. Eu não consigo escutar a voz de Deus. Você escuta, sim, senhora. A ferida está ocultando seu coração. Vamos ver os comentários. Tcharam. Isso pode acontecer na fase adulta? Meu pai agora, meu pai agora, adulta falou que nunca vou emagrecer. Eu estava na academia comendo certinho. E aquilo que ele falou foi tão profundo que eu parei tudo. Sabe o que acontece? A palavra do pai e da mãe, mesmo na fase adulta, carrega um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Aí, quando o pai ou a mãe fala,
pode te curar ou te ferir, ou pode não acontecer nada. Nesse caso, o que acontece? Porque existe a ferida está aberta, por isso que te feriu. Se tivesse resolvido, não ia ferir. Vou dar um exemplo da minha vida, que os meus pais, que a minha mãe sempre cresceu falando que homem não faz nada, nananã, aquela coisa toda, e eu criei uma figura do homem. Mesmo quando eu vou na casa dos meus pais, eu vejo ainda minha mãe falando que meu pai não faz nada. E meu pai trabalha o dia inteiro, até hoje, aposentado, ele capina, ele faz as rocinhas dele, ele cuida das galinhas, ele planta milho, ele arruma casa as partes, pinta, ele constrói, inventa coisa para construir. E ela ainda fala que ele não faz nada. Isso me afeta hoje? Não me afeta, porque eu fui lá e fechei a ferida. Então, se o que os seus pais ou que as pessoas falam com você ainda te fere, é um alerta para você voltar ali. Porque a palavra que seu pai falava na infância. Porque, um exemplo, eu já sou o contrário. Eu amo falar, eu amo que meu pai fala que, nossa, você tá engordando, hein, minha filha? Aí eu vou lá e ativo o modo que eu vou fazer a dieta. Então, o que acontece? A gente não pode mais importar com o que os outros falam. A gente precisa importar com o que Deus fala. Nada mais pode nos paralisar. Uma mulher curada, nada paralisa ela. Eu até hoje me comparo com meus irmãos. Eles prosperam e eu não. Eles têm e eu não. Eles isso, aquilo e eu não. Eles moram do lado dos meus pais. Eu fui rebelde e saí de casa aos 20. Hoje, com 42, ainda longe e só comparando com eles. É, resolver essa questão da comparação, né? Encerrar esse ciclo. A gente vai fazer a aula 2, porque eu não vou conseguir concluir tudo aqui. O primeiro passo vai ser realmente a consciência. E isso não foi comigo, mas com a minha irmã. Eu não entendi. Apesar de não estou lembrando de nada da infância. Ah, sim, mas os nossos atos hoje aqui na fase adulta, eles vieram reverberados. Onde eu tirei essa palavra hoje, gente? Lá da infância. É o eco, né? Vamos dizer assim. As suas atitudes hoje, elas estão espelhando a infância. Então, se você compara aqui, inconscientemente, você não precisa lembrar, mas inconscientemente você comparava na infância, ou até mesmo seus pais falavam coisas que você entendiam que eram comparações. Aí esse ciclo precisa morrer. Elisa, está nesse meio o medo de pedir ajuda e de falar que eu estou precisando de ajuda, seja física, emocional ou espiritual? Como aqui a gente está falando de procrastinação, vamos lá, vamos ver se tem alguma conexão. Porque isso entra um pouco na questão da arrogância, da gente ser tão arrogante e ser tão suficiente que você é autossuficiente. E aí você não precisa pedir ajuda, aí você entende que não precisa. Só que aí a gente tem que vir para o evangelho e a gente entender que nós precisamos um de outro. Aí é preciso de ter entendimentos que nós somos a igreja de Cristo, que nós funcionamos como corpo, que pessoas carregam chaves e que nós não somos autossuficientes. Jesus é suficiente para a gente, mas nós precisamos pedir ajuda. Aí entra na questão da humildade, a gente precisa ter humildade suficiente. Talvez pode ser coisas que você viu na infância de ser tão autossuficiente, de você ter sido criada sem orientações e tudo. E eu não vou forçar a conexão com a procrastinação, mas isso é uma forma de você procrastinar. É uma forma de você não sair do lugar que está. Então, quebrar a arrogância do coração no sentido e pedir orientação ao Espírito Santo.
quem que eu vou pedir ajuda nesse momento, entendeu? E muita coisa é o seguinte, que acontece muito. Não resolveu ainda a vida porque não foi desobediente. Anos sendo desobediente, não conseguindo obedecer. Então tem que entender, aí a gente tem que voltar para Jesus e entender o que que eu não fui obediente ainda, porque a gente carrega palavras. Muitas pessoas, no seu caso, já te deram palavras. Você já sabe o que você precisa fazer, entendeu? Minha mãe fazia tudo para ela e ainda falava para eu cuidar e ser exemplo. Não, eu não entendi. Tinha tudo que aprender sozinha. Para ela quem? Isso, minha irmã, minha mãe fazia tudo para minha irmã e ainda falava para eu cuidar e ser exemplo para os meus irmãos. Exatamente, tinha que aprender tudo sozinha. Uau, talvez eu ter que fazer que não saia. Uau, talvez eu ter que fazer o que não sabia como pode ser o medo de pedir ajuda. Medo de pedir ajuda é o medo de ser criticado e imperfeitas pessoas. Acaba que, se a gente pode resumir numa palavra, é a questão de, é a proteção que a gente faz, é uma arrogância. E assim, nós somos arrogantes em vários aspectos da nossa vida. E o primeiro passo é a gente falar assim: não, eu sou arrogante, eu tenho um nível de arrogância. Porque a arrogância pode aparecer na nossa vida de várias formas. E a gente precisa ser responsável pela nossa vida agora. E o simples fato de não pedir ajuda é o fato, é uma forma de procrastinar. É uma forma porque medo de enfrentar os problemas. E aí entra numa questão que eu falo, eu tenho coisas que eu não consigo ajudar vocês. Tem coisas que é você e Jesus. Eu posso orientar, mas tem coisa eu não posso fazer por você. Aí eu pego o chicote. Nossa, veio à minha memória uma vez. Eu tinha 12 anos, entrei em casa chateada e falei: Eu sou burra. E minha mãe veio e me deu uma bofetada e eu chorei. E ela falou para eu não falar mais palavrão. Ela entendeu que eu falei porra. Senti a dor agora novamente. Então veja Jesus com você nessa cena. Veja Jesus te resgatando, porque não é para viver na culpa. Resgata isso, perdoa sua mãe. Deixar de ser. Tá. Deixar de ser a faz tudo e descansar em Cristo para andar em fé. Não foi fácil, é uma luta constante, ainda para não voltar atrás. A velha natureza, ela quer ressuscitar o tempo todo. E nós precisamos o quê? Entender que a nossa natureza é a natureza de Deus. E eu achei uma coisa muito interessante que eu vou passar uma dica aqui para vocês. Eu falei na minha mentoria Mulheres Proféticas ontem, sobre participei de um culto de milagres e curas de um evangelista que entendeu que através da fé das pessoas, elas podem ser curadas. Então, paralíticos, paraplégicos, câncer, muitas curas, milhares e milhares de curas. E ele falou uma coisa muito interessante. E ele falou assim: às vezes eu fico doente e eu não oro para mim. Ele não vai lá e ora para ele. Sabe o que que ele faz? Ele pega a Bíblia e vai ler. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ali ele começa a entender a nova aliança. Ele enxerga que Jesus morreu por ele, para ele ser curado e que ele não precisa mais carregar dor. Aí ele lê as histórias que Jesus falava: a sua fé te curou, 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 a sua fé te curou. Levanta-te e anda, a sua fé te curou. Faça isso, sua fé te curou. Nunca vi tanta fé, uma fé tão grande como essa. Quem cura é a fé, não é a pessoa. A palavra mostra isso. E aí, o que que acontece? Ele lê
Ele pega essa revelação, traz para o coração dele e ele é curado. Porque não é uma oração que cura. Jesus não falava assim, agora eu vou orar para você, tá? Em nome do meu Pai que está nos céus, eu sou um com ele, você vai ser curado agora. Seja curado em nome do meu Pai. Não. Ele falava, você crê? O que que você quer? Seja curado. A sua fé te salvou. Salvou, a sua fé te curou. Nunca encontrei tamanha fé como essa em toda Jerusalém, em toda Judá, em toda não sei o que, não lembro qual que é, mas. Então a sua fé te curou. Aí nós hoje somos cristãs sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não tem uma vida, você sobrevive. Então, talvez o que mais Deus tem mais falado comigo nesse tempo é viver num mundo sobrenatural. Bom dia, Elisa. Não devemos aceitar a doença física hoje. Não é aceitar. Vamos dizer assim, você precisa crer que Jesus já te curou. E isso é uma coisa individual, sabe? É uma coisa que tá na palavra. E você precisa acreditar nessa palavra. Eu já fiz momentos meus de autocura, já. Tem vezes que não deu certo. Tem vezes que deu super certo. Mas depende da minha fé, daquilo que eu acredito. Aí entra, você é filha amada. Jesus te vê como curada. Jesus te vê como corajosa. Jesus te vê como aquela mulher que faz. Jesus te vê como uma mulher de Provérbios 30. Jesus te vê como uma mulher leve, como uma mulher livre. Jesus te vê como uma mulher pura. Jesus te vê, o olhar de Jesus por você é só doçura. A sua identidade é em Cristo. Só que você ainda não consegue viver essa identidade. Você precisa começar a acreditar. E acreditar é pela fé. Você acreditou que você foi salva? Que Jesus te salvou? Então você precisa acreditar que você é amada. Você precisa acreditar que você não precisa mais viver a sua história do passado. Você precisa acreditar que a fé que te cura, a fé que te limpa, a fé que nos move. E a fé, ela é ativa. A fé te tira da procrastinação. Só que é pela fé, isso é individual, isso eu não consigo transmitir para vocês. Isso é algo você e Jesus. Talvez você é uma cristã que não dedica um tempinho para Jesus. Como que você vai vir que essa fé vai vir de onde? Porque a fé está dentro de você. Você carrega o Espírito Santo. Só que você precisa mover acreditando que o Espírito Santo está em você, acreditando que todas essas mazelas, todas essas coisas do nosso passado é um passado. Hoje nós somos livres e libertos, nós precisamos pela fé acreditar nisso e viver isso. Sozinha a gente não consegue, mas a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, é poder. O Espírito Santo, você é uma com o Espírito Santo. Já não é você vivendo mais. Só que aí você precisa morrer. Gente, eu sempre vou voltar para essa mensagem. Você precisa morrer, você precisa se render, você precisa pegar e entrar na sua jornada de rendição. Porque a sua jornada de rendição vai te trazer frutos. Porque não é sobre o que você faz, não é sobre o que você quer fazer, não é sobre o que você quer, é sobre o que já aconteceu. É sobre o que já existe. Eu comecei falando do tempo, Cronos e Kairos. É sobre o que já está no Kairos. No Kairos, você é amada. No Kairos, você é rica. No Kairos, você é vai e faz. No Kairos, você é livre. No Kairos, você é curada. Aí a gente vai o quê? Aprender a acessar esse Kairos. E a gente acessa pela fé. E aí, essas coisas dessa terra, a gente precisa começar a viver. Eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Jesus me deu essa revelação já tem
mais de um ano, uns 2 anos, não lembro mais. Eu fiz até uma live na época. Você não é da terra, você é do céu. Você não é da terra, você é do céu. Pare de pensar como as coisas da terra. Pare de pensar pela sua ferida. Pare de pensar pela sua dor. Pense nas coisas que são do alto. Pare de viver nas suas mazelas. Coloque as coisas do alto. Gaste tempo. Viva mais tempo com Jesus. Deleite-se nos braços de Jesus. Pare de pedir. Deleite-se. Deleite-se em mim, que eu satisfarei os desejos do seu coração. Fique com Jesus até que você se torne uma com Ele, até que a expressão de Cristo vá em você. Porque quando você dá espaço para o Espírito Santo fluir dentro de você, já não é mais você que vai viver, você vai ser direcionada, entendeu? Você nem vai discernir mais o que que é sua voz e o que não é, porque tudo vai ser Jesus. Você vai ser puro, purinha, purinha Jesus, porque você já é pura. Viver como nós somos do céu. Você só está aqui nessa terra. Você não precisa entender muita coisa, precisa se deleitar na presença de Jesus, sabe? E para encerrar, eu vou dar uma dica. Tudo que você deseja no seu coração, que você gaste todo o tempo que você tem, que você invista todo o dinheiro que você tem, todas as forças que você tem, que você invista tudo que é, tudo que você tem, todas as forças, todos os desejos, todas as células, tudo que está em ti, que você transforme toda essa energia que você carrega, transforme e canalize para Deus. Gaste todo o seu tempo com Jesus. Ah, Elisa, não tem tempo, fica sem dormir 3 dias, 3 noites. Não sei o que que você vai fazer, porque você precisa de uma revelação de Cristo, virar a chave, entendeu? Pediu orientação ao Espírito Santo. Espírito Santo, tá bom. Eu sou a procrastinadora. Eu não tenho fé realmente. Ah, eu tenho fé. Eu sou uma mulher de fé. Não é uma mulher de fé. Assume. Pare de falar mentira. A mentira corrói os seus ossos. Pare de viver escondida nas mentiras. Fale com Deus, eu não tenho fé. Eu não consigo. Me ajude. E fique na presença de Deus 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. De madrugada. Ah, não tem tempo, tem. Enquanto não dorme, fica acordado. Você vai ficar na presença de Jesus, sabe? Porque algo precisa acontecer. Muitas mulheres estão estagnadas muitos e muitos e muitos anos. E eu sei porque eu tenho muitas alunas, muitas mulheres que falam comigo. E eu falo, eu não sei mais como te ajudar. O conhecimento você tem. Você tem o Espírito Santo poderoso dentro de você. Você carrega algo assim, buf! O Espírito Santo é o poder, é a pólvora, é o dynamis, dinamis, sei lá como é que fala isso. Você é o poder de Deus está dentro de você. Você precisa ativar esse poder. Eu quero, Deus, viver esse poder. Eu quero, eu quero. Tira de mim. Imagina o poder de Deus explodindo e espalhando em todas as suas células. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente faz. Quando você está com fome, você vai lá, abre a geladeira e faz. Você precisa ter uma fome por Jesus, algo que nasce, porque não pode ser mais um conteúdo, não pode ser mais um curso na sua vida, sabe? Não pode ser mais uma terapia, mais um isso, aí, a mentoria. Você precisa de pegar tudo, é tudo ou nada. Tem um jogo, eu nem sei jogar isso, mas que é o all-in. Você vai lá na mesa de poker e põe um all-in, eu te dou tudo. Tudo, é tudo ou nada. É tudo ou nada. A gente tem que entrar nesse modo tudo ou nada. A minha vida vai ser de Jesus ou nada mais vai fazer sentido. Porque não faz sentido mais. Não está fazendo sentido a vida que talvez você está levando. Então é tudo ou nada. É entrar nesse modo. Deus, eu entro nesse modo. É
tudo ou nada. É Cristo vivendo dentro de mim, é eu assumindo o verdadeiro evangelho, ou é mais nada na minha vida. Porque não faz sentido, não faz sentido viver no modo sobrevivência. E isso é você que precisa ativar dentro de você. E o Espírito Santo, ele está dentro de você. Não tem mais nada que você precisa nessa vida, você só precisa do Espírito Santo. Você não precisa de mais nada. Eu vou ter que encerrar.